Hans tinha uma rotina agitada antes da pandemia, forró pelo menos uma vez na semana e futebol regularmente. Mas, com o isolamento, ele parou com as atividades e veio o aumento de peso. Acabei me isolando das atividades e dessa interação social, que era o que mais me estimulava nessas atividades. E aí fui observando com o tempo o tamanho do volume do corpo um pouco maior, parentes também com quem convivia relatavam. E aí o que antes era de 76 a 80 quilos começou a variar de 80 a 86 aproximadamente. A situação de Hans é a mesma de milhares de pessoas que ganharam peso na pandemia. A pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos ouviu 22 mil pessoas de 16 a 74 anos. O Brasil foi o país com o maior índice de aumento de peso. 52% dos entrevistados engordaram. Não foi só o fato de as pessoas estarem em casa que impulsionou o ganho de peso. A saúde mental e os ponteiros da balança andam juntos. Quando a mente não vai bem, o corpo responde. Vivenciar o medo de forma tão intensa, privações de forma tão intensas, perdas, lutos, mudou radicalmente inúmeros fatores na vida das pessoas e um deles, de forma muito clara, foi a comida. Comemos por afeto, nos relacionamos com a comida também. Então, a pandemia ela mostrou isso de um jeito muito claro, que a comida ela também vai ter um espaço no emocional. A comida ocupou um espaço afetivo mais intenso. Engordar não é o problema. O problema é quando o sobrepeso afeta a saúde. No Brasil, são 27 milhões de pessoas obesas e 48 milhões acima do peso. A obesidade é fator de risco para várias doenças, como hipertensão e diabetes. Emagrecer pode ser importante para a saúde e muitas vezes é um desejo por causa da estética. Mas todo cuidado é pouco. Nas redes sociais proliferam receitas de dietas que prometem milagres. A maioria são dietas restritivas que excluem muitos alimentos, sugerem rotinas atípicas e falam em resultados rápidos e impressionantes. As dietas restritivas, elas não funcionam de 95% a 98% das vezes. Quando a gente fala de dieta, a gente está falando ali da pontinha do iceberg. E aí, essa pontinha, ela às vezes é muito problemática, porque junto com a questão da ineficácia, o que outros estudiosos da área de comportamento alimentar estão trazendo é que as dietas elas são gatilhos para comer transtornado, que pode evoluir para um transtorno alimentar. Muitas vezes a dieta restritiva funciona em uma primeira vez, mas com o tempo elas deixam o metabolismo mais lento. A longo prazo, o que os estudos mostram das dietas não funcionarem é que, para além de mudar a relação da pessoa com a comida, o metabolismo dela fica mais lento. Um exemplo que eu dou muito é a questão do banco, assim, do salário, Se você tem um salário de 10 mil reais e você gasta 15, o que você vai fazer? Você vai reduzir os seus gastos, porque a conta no final do mês não está fechando. Você está tendo um gasto muito maior. E aí, enquanto isso parece que é uma vantagem para o emagrecimento, na verdade, o seu corpo está pensando assim, eu não consigo manter funções vitais, que é pulmão, coração batendo, rim filtrando sangue. Então, se eu não tenho o mínimo de energia para manter isso, que para mim é vital, eu vou reduzir esse metabolismo, eu vou reduzir os meus gastos. Antes de tentar emagrecer, é importante entender como anda a saúde mental e, se for o caso, procurar ajuda. E essa relação pacífica passa por entender que a comida vai ter sim um lugar de afeto. Ela só não precisa ser a sua única fonte de afeto. Uma alimentação saudável e equilibrada tem que ter comida de verdade, tem que ter comida que vem da terra, tem que ter menos pacotes, menos industrializados, mas ao mesmo tempo a gente tem que incluir que, olha, nem todo dia você vai comer biscoito recheado, mas se na sua infância esse é o seu biscoito preferido, que você comia com seu irmão na escola e ele te traz um acalento, então você sim vai comer ele. Você entende o porquê da sua escolha. Pensar no porquê que você come é fundamental, porque não é sobre proibição, é sobre consciência,